A gente viu uma evolução no time do Remo, Sim. conseguimos jogar, não digo parelho, mas assim, bem superior ao Goiás. Olha, em alguns momentos. Em alguns momentos, conseguiu ali neutralizar o time líder. É, o time líder, verdade. O porém é que os nossos queridos jogadores não aproveitaram as oportunidades de consolidar uma vitória bem mais ampliada. Verdade, até porque, né, Rui, a gente percebeu, no caso desse jogo, o desperdício de gols, gente. Que absurdo. E gols fáceis. Pois é, menino. Que até se juntar todo mundo ao Belém, todo mundo faz aqueles gols. Isso é fato. Isso é fato. Mas assim, gente, 1-1. Pedro Rocha, que saiu de herói para vilão. Pois é. Em minutos. E Marcelo Rangel consolidando porque é um dos melhores goleiros desta competição. É verdade, se não for o melhor. Goiás e Remo ficaram no 1-1 em jogo muito movimentado na Serrinha, em Goiânia. No primeiro tempo, o Leão abriu o placar com Pedro Rocha e evitou o empate do Verdão com Marcelo Rangel, que defendeu um pênalti cobrado por Tadeu. E que defesa! Que defesa, gente. Verdade. Na etapa final, o time visitante perdeu um caminhão de gols e foi punido no fim com o gol de Anselmo Ramon. Goiás começou a partida com domínio das ações ofensivas, com 3 finalizações nos primeiros 5 minutos. O Remo afastava as tentativas do Verdão e conseguiu marcar os 14 minutos de lançamento de Pavani para Pedro Rocha, que partiu em velocidade e finalizou com categoria. Aos 44, Anselmo Ramon carimbou Caio Vinícius, mas a arbitragem viu toque de mão e marcou pênalti. Pois é. Na cobrança, Tadeu bateu no meio do gol e viu Marcelo Rangel defender com o pé. Aliás, é uma história muito engraçada desse negócio do pênalti, é porque parece que Tadeu e o Marcelo Rangel não se dão bem. Eita. Porque parece que teve um rolo lá quando o Marcelo Rangel era do Goiás, né, que parece que ele era titular e depois o Tadeu entrou e tirou o lugar dele, aí era uma treta ali. Uma treta interna. Aí o Tadeu foi querer consolidar e o Rangel só demonstrou porque é o melhor, né? Nada contra aí, Tadeu, mas não paciência. O primeiro lance de perigo do segundo tempo foi com o Goiás aos 4 minutos, com o Jajá, que finalizou colocado para a defesa de Marcelo Rangel. O Remo respondeu aos 10 com Pedro Rocha, que finalizou colocado, mas sem perigo. 4 minutos depois, Pedro Rocha recebeu livre, passou por Tadeu, mas se enrolou e desperdiçou uma chance incrível. Em sequência, o Remo desperdiçou 2 chances com Matheus Davó, que errou o domínio na primeira e o chute na segunda quando estava livre. Aos 35, Wellington Rato finalizou sem direção. Logo depois, Janderson não aproveitou o passe de Pedro Castro. O Remo pagou caro pelos gols perdidos. Viu Anselmo Ramon empatar o jogo aos 45, aproveitando o cruzamento de William Lepo. No fim do jogo, o Verdão ainda tentou pressionar, mas o placar ficou em 1-1. Na 20ª rodada, abrindo o segundo turno, o Remo joga nessa sexta-feira, no dia 1º de agosto, recebendo a Ferroviária às 19 horas no estádio do Mangueirão. Já o Goiás também estará no norte do país, no sábado, dia 2 de agosto, na Arena da Amazônia, contra o Amazonas, em jogo marcado para as 20h30. Marcelo Rangel fez valer a lei do ex, defendendo o pênalti do ex-companheiro de posição do Goiás, Tadeu. O jogador azulino fez boas defesas e por pouco não foi premiado com uma vitória do Leão. Já o Pedro Rocha chegou ao 10º gol na Série B, mas também será lembrado pelo lance que desperdiçou aos 14 minutos do segundo tempo. Chance clara que poderia ter ampliado o placar para o Remo naquele momento da partida. Poxa vida, é isso aí. A gente sabe que um jogo, tudo pode acontecer numa partida de futebol, a gente sabe disso. Sim. Né? Mas a gente percebe que esses desperdícios foram exagerados já, né? Foram. Assim, gente, o Remo não tem mais que perder gols. Exatamente. O Remo só está onde está porque desperdiçou muitas chances de gol. Inclusive, até vi um comentário de um torcedor azulino dizendo que o Goiás estava na mesma postura que o Coritiba estava com o Paysandu, e o Paysandu fez 5. E o Remo poderia ter feito uma goleada. Agora, indo para o lado bom da situação. Porque também tem um lado bom, né? Tá totalmente ruim a história. Não, tá totalmente ruim. Primeiro, o Remo terminou em 5º. Exatamente. Remo terminou em 5º, encostando no G4. Tá beliscando o tempo todo, né? Beliscando o G4 o tempo todo. Pode entrar. Quem sabe ele pode conquistar o acesso. Sim. Então, assim, o Remo terminou muito bem, apesar da oscilação. Terminou muito bem a primeira fase. Muito e bem, agora verdade. Pode vir uma segunda fase muito melhor. E a gente notou também uma grande evolução
do Antônio Oliveira. Do Antônio Oliveira, é verdade. Já teve umas escolhas bem bacanas, umas mexidas boas. Mexidas boas. Poderia ter sido melhor se não fosse a expulsão do Regis no banco. Pois é. Poderia ter sido melhor, mas é aquilo. Se tem um culpado a menos ali desse empate, foi o Antônio Oliveira. A culpa foi mais dos jogadores dentro de campo do que do próprio Antônio Oliveira.